irmãos e irmãs, seguidores do projeto Comunicação Católica. Hoje nós estamos fazendo esse vídeo para falar dos 3 níveis de culto, né? Para que a gente entenda melhor sobre os cultos que a gente tem aos santos, a Nossa Senhora e a Deus. Para acabar com essa dúvida entre que a gente comete o pecado de idolatria e tarará. Então tem 3 níveis de culto que nós vamos ver nesse vídeo. Gostaria de começar falando da devoção à Nossa Senhora. A devoção mariana, e aqui é bom, eu vou começar por essa, porque às vezes a gente é confundido que a gente adora a Nossa Senhora. Não, a gente venera. E existe uma dessas 3 formas, de 3 cultos, que é ligado à Nossa Senhora. A devoção a Maria é parte intrínseca do culto cristão. Nós cristãos não podemos deixar de lado a veneração, o culto à Nossa Senhora, né? A devoção à Nossa Senhora. A Santíssima Virgem é com razão venerada. Não é à toa que nós veneramos Nossa Senhora. Pelos católicos, nós católicos em um culto especial veneramos e temos devoção à Nossa Senhora. Por isso que a igreja vai distinguir esses 3 níveis de adoração para que a gente não cometa erros ao falar, ao julgar os outros. O primeiro culto, que é a latria, a latria, que quer dizer adorar. Latria, que vem do grego, e eu não vou pronunciar em grego porque não tenho domínio, mas latria vem do grego e quer dizer adorar. Adorar. O culto de dulia, que quer dizer honrar e venerar. E aí a gente já começa a perceber o nível de diferença entre esses cultos, né? E o terceiro, que é o culto de hiperdulia, que quer dizer acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. Entenderam? Latria, que quer dizer adoração. Dulia quer dizer honrar e venerar. Hiperdulia, acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração, né? O culto de latria, a adoração, é único, absoluto para Deus. Entendam? O culto de latria, que é a adoração, é único e exclusivo de Deus. Só Deus pode ser adorado. Só Deus pode ser adorado, e só Jesus Cristo. Deus feito homem. Jesus é adorado porque ele é Deus feito homem e Salvador de nós, né? O próprio Cristo nos diz, e aqui a gente cita Mateus 4,10, quando diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A adoração ao Santíssimo Sacramento teve um marco importante ao ser instituída a festa de Corpus Christi pelo Papa Urbano VI. Então, a gente pode entender que o culto de latria é o culto de adoração a Deus. Somente a Deus se pode adorar, e a Jesus Cristo, que é Deus feito o homem. O culto de dulia é devido aos santos. Aos santos. As pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício da fé e das virtudes cristãs da Igreja Católica, porque só a Igreja Católica tem santos, reconhece, né? Todo mundo é santo, mas nós da Igreja Católica reconhecemos o valor e a importância dos santos. Nos coloca como exemplo a seguir, sendo enviado aos altares, né? Então a gente tem aqui o culto de dulia, é o culto que nós prestamos aos santos, que é honrar e venerar pelo seu modo de vida, pelo exercício comprovado das virtudes. Um exemplo é o nosso patriarca São José, que é considerado o primeiro dos santos, sendo ensinado o culto de patrodulia. São José é proclamado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX em 1870, né? Então, o culto dos santos é o culto de dulia, né? Então, que a gente possa
a aprender, distinguir, né, a origem do culto. E nós vamos agora o culto de hiperdulia, que vocês lembram que é um culto acima da honra, mas sem chegar à adoração, né? É um culto especial a Maria Santíssima como Mãe de Deus. É exclusivo a ela. E nasce da necessidade de colocar o culto à Virgem em uma posição privilegiada acima dos santos, mas sem alcançar o limite à latria. Então, a gente tem que entender, e com esse vídeo eu quero deixar claro o que nós católicos fazemos. Primeiro, nós praticamos o culto de latria, adoramos somente a Deus. O culto de latria, que é a adoração a Deus somente. Segundo, o culto de dolia, que é a honra e a veneração. Honra e veneração aos santos católicos. E o terceiro, que é a hiperdulia, que é um culto especial a Nossa Senhora. Está acima da honra que nós damos aos santos, mas sem atingir a adoração, sem se igualar a Deus. Então, e esse culto é porque Nossa Senhora é Mãe de Deus, merece um culto especial. Caríssimos irmãos e irmãs, depois estaremos gravando mais vídeos, dedicando um vídeo a cada uma dessas adorações, desses cultos, melhor. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e nos ajude na evangelização. Deus abençoe a todos.